O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós iremos meditar um pouco e olhar com um coração reflexivo a respeito de dois pecados capitais que faz parte do gênero humano desde o início: o orgulho e a inveja. Dois pecados que abrem as portas para tantos outros pecados. O coração orgulhoso, o olhar invejoso é passaporte para o inferno. O olhar orgulhoso e um coração invejoso é como uma âncora que se joga ao mar, e aquele que santo quer ser não consegue de modo algum. Primeiro, o que é o orgulho? O orgulho consiste no homem não se reconhecer como alguém dependente de Deus, como alguém que deve ser conduzido por Deus.
Como alguém que, se possui alguma coisa, é porque Deus deu. Como alguém que, se de verdade é alguma coisa, é porque Deus permitiu. Ou seja, o homem, a sua vida consiste em viver nas mãos de Deus. Só que quando nós pensamos no orgulho, a gente parte primeiro na questão da relação. Eu briguei com fulano, fulano brigou comigo, eu não fiz nada de errado e eu não vou falar com ele. Geralmente a gente pensa assim: eu estou com orgulho. Não. Se o orgulho fosse isso, seria muito bom, mas não é isso. O orgulho é um ato deliberado da vontade de querer caminhar sem Deus. Vejam a situação de Adão e Eva. Eles, olhando para si, não aceitaram o limite que Deus impôs. E eles pensavam e eles imaginavam que poderiam ser igual a Deus. Oh, meus irmãos, nós somos criaturas, somos filhos de Deus, por graça e mérito do Senhor. Se não é por graça e por mérito do Senhor, nós nada somos. Viemos de Deus, estamos em Deus, e devemos todos os dias tomar consciência que em Deus, nosso Senhor, é que nós somos. Não adianta o homem querer caminhar sozinho. Quem caminha sozinho cai no buraco escuro. É preciso que nós tomemos consciência que não podemos ter atitudes orgulhosas para com Deus. Mas como assim, Padre? Você amanhecer o dia e não lembrar do teu Criador já é um ato de orgulho. Você começar o dia e imaginar que pode caminhar sozinho e ser feliz, está errado. Você não pode imaginar que é alguma coisa sem Deus. É essa dependência de Deus, é essa vida de oração que vai baixando a nossa crista e mostrando para nós que verdadeiramente nós não somos nada sem Deus. Lembrem que essa concepção que eu estou passando para vocês hoje aqui na igreja é algo muito comum na catequese da nossa fé. Todos os anos a igreja nos lembra que nós somos pó. Todos os anos a igreja nos lembra que nós não somos nada. Lembrem da quarta-feira de cinzas, quando no grande retiro quaresmal a igreja nos faz voltar o nosso coração para Deus e tirarmos esse olhar altivo da vida com a consciência de que somos dele. Quando a igreja pega ali aquela cinza feita com um ramo abençoado no domingo de Ramos do ano anterior, e pega aquela cinza ali aspergida com água benta e passa na nossa fronte dizendo: lembra-te de que tu és pó e que ao pó hás de voltar. A igreja nos está dizendo assim: não adianta ter um coração orgulhoso para com Deus. Somos criaturas, somos dependentes de Deus, e basta simplesmente uma ordem de Deus e nós já não somos mais nada. Olha que coisa. Quem é você? Quem sou eu? Somos criaturas do Criador.
aceitos por Ele como filhos. Não adianta, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós querermos na nossa vida seguir uma carreira solo, porque a nossa vida consiste em caminharmos e estarmos em Deus. E é aí que nós descobrimos o grande sentido das nossas vidas. Observe e veja que todas as vezes que você decidiu caminhar sozinho com a altivez medonha no coração, você viu que errou e que quebrou a cara. Por quê? Porque o homem não foi feito de modo algum para caminhar sem Deus. E aqui nós vemos, não só na oração, mas também e principalmente na confissão, na penitência. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não aceitam a confissão? E o que é a confissão? É a quebra do orgulho do homem, é a humilhação do homem, para que o homem seja grande diante de Deus. O homem ali pede perdão a um sacerdote, e o sacerdote, não em seu nome, mas em nome de Deus, em nome da igreja, conceder o perdão, é uma quebra do orgulho. E o cristão, ele só pode de verdade dizer que está caminhando rumo aos céus quando ele de verdade começa a levar a sério o sacramento da confissão. Eu estou aqui nessa paróquia há quase 10 anos, 8 anos e 5 meses de padre, mas tem pessoas que eu nunca vi na fila da confissão, nunca vi se confessar. E muitas vezes vem a fila da comunhão. É claro que esse ano nós estamos com esse problema seríssimo da pandemia. Muitas coisas vão voltar ao normal, mas o nosso ordinário, do nosso normal, tem pessoas que nunca acertaram o caminho do confessionário, nunca abriram o coração e a Deus pediram perdão dos pecados, das faltas, dos erros, das atitudes orgulhosas que muitas vezes ao longo da vida tiveram. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a confissão consiste verdadeiramente nessa quebra desse orgulho, para nos mostrar que nós somos e viemos de Deus, e para Deus voltaremos. Orgulho com Deus não, orgulho com o Senhor de modo algum. E esse orgulho muitas vezes também se reflete em uma oração fajuta, artificial, vazia. A oração do crente, daquele que tem fé, não é uma oração só de repetição de palavras, não. A oração do homem de Deus deve ser de verdade uma oração calorosa. E quando eu digo aqui uma oração calorosa, eu não estou a falar de gritar ou de pular como se Deus fosse surdo, como fazem muitas vezes os nossos irmãos protestantes. Não é isso não. Eu falo de uma oração calorosa, onde de verdade é um diálogo de amor, onde ali na oração você chora, onde ali na oração você ri, onde ali na oração você fica sereno a escutar o que o Senhor, o bom Deus, te fala, a escutar o caminho que Deus te quer fazer seguir. Eu não consigo imaginar um cristão que ele nunca, em meio à oração, rasgou o coração para com Deus, e ali saiu
com um coração renovado, tomando consciência de que deve de verdade reiniciar a sua caminhada, a história da sua vida. Olha, meus queridos irmãos, eu tenho 18 anos, faço agora no dia 3 de fevereiro, que me tornei religioso, que entreguei a minha vida a Nosso Senhor. Menino, com 19 anos, ali entreguei o meu coração a Nosso Senhor. Nem sabia que iria ser padre. Mas ao longo desses 18 anos, desde que eu entrei no seminário, mas quantas vezes, meu Deus do céu, eu tive que recomeçar. Quantas vezes eu tive que parar e tive que dizer assim: não está bom esse caminho, eu vou começar de novo. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer isso, eu tive que decidir começar de novo. E esse recomeço sempre, um recomeço pela luta da santidade, um recomeço pela luta de uma vida vocacional mais coerente, o recomeço de uma vida pautada pela palavra do Santo Evangelho. A mesma coisa eu digo a vocês, quando eu partilho muitas vezes as minhas simplórias experiências com Nosso Senhor com vocês, é para que vocês tomem consciência que todos nós estamos em construção. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma concepção que o padre está pronto. Não, nós estamos nos construindo também. Se o padre ele está a todo momento querendo crescer, querendo ser melhor, querendo agradar mais a Deus, você também deve trilhar esse caminho. E muitas vezes bater o pé e dizer: eu não posso caminhar assim, e voltar atrás e recomeçar. E é esse recomeço que agrada a Deus, porque esse recomeço vai de verdade dar como que uma flecha no orgulho, nos dizendo: não somos nada, estamos em construção, estamos a caminho. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, orgulho com Deus não, de jeito nenhum. Com Deus, sempre baixar a cabeça. Com Deus, sempre atitudes de humildade. É o tempo santo da quaresma, eu vou me confessar. É o tempo santo do advento, eu vou buscar me confessar. A igreja me convidou para determinada função na igreja, eu vou participar. A igreja me convida para determinada situação, vou eu também participar. Assumir o compromisso, assumir a responsabilidade. Se eu vou cantar a Santa Missa, eu vou cantar da melhor forma. Se eu vou fazer uma leitura, eu vou ler da melhor forma. Se eu for fazer uma pregação, eu vou pregar com dignidade. E por que isso? Porque é nas pequenas coisas que nós provamos que a Deus nós amamos. É nas pequenas coisas, são nas pequenas coisas que nós provamos a magnidade do coração humano, como ele é grande. São através desses gestos pequenos que nós provamos que verdadeiramente é o Senhor o centro das nossas vidas. Depois que nós endireitamos o caminho com o Senhor, aí sim a gente é chamado a perdoar o outro que nos magoou, sem orgulho no coração, porque esse perdão ele pertence a Deus. Aí sim eu vou desculpar alguém que me fez mal, porque primeiro eu quebrei a minha crista para com Deus, e o outro pouco me importa. Pouco me importa o que o outro venha pensar. O que importa é que Deus de verdade entenda as minhas atitudes de amor para com Ele. Depois, esse orgulho aqui,
ele vai desumanizando o homem. Se existe um pecado que vai de verdade nos desumanizar, é o pecado do orgulho. É o mesmo pecado de Adão e Eva lá atrás. Vejam que o orgulho nos fecha em nós mesmos. E esse fechamento nos causa de verdade uma desumanização, porque nós não somos capazes de perdoar o outro, porque o outro nos feriu. Sem orgulho, sem essa vaidade de querer ser o tempo todo superior ao outro. Depois, outro pecado que de verdade nos faz muito mal. Esse é mais simples da gente entender. É o pecado da inveja. Aqui nós temos que diferenciar a vontade de vencer e a inveja daquilo que o outro é ou daquilo que o outro tem. Como assim, padre? Isso é muito simples. A inveja sempre causa uma tristeza no teu coração. Por exemplo, se você viu que o outro, sei lá, comprou um sapato, e quando você viu que o outro está com aquele sapato que você tanto queria, você se entristece. O que é isso? Inveja. A inveja sempre deixa uma tristeza no coração. Sempre. Diferente da pessoa ver o sapato da outra e dizer assim: eu vou trabalhar e vou comprar um igualzinho àquele ali. Isso não é inveja. A inveja sempre causa uma tristeza no coração do homem. A inveja sempre ela é negativa. E a inveja, meus irmãos, é um câncer, viu? Na alma. Tem pessoas que muitas vezes têm muito mais do que a outra pessoa, mas tem inveja do que o outro é, da simpatia do outro, da responsabilidade do outro, do compromisso do outro. Por incrível que pareça, tem até inveja da forma como o outro se relaciona com as pessoas. E como a inveja faz mal. O orgulho e a inveja causam no nosso coração a idolatria. Que idolatria? De colocar o homem no lugar de Deus. E o homem nunca será Deus. O orgulhoso é capaz de matar. O invejoso é capaz de matar. O orgulho mata, a inveja mata. E são pecados que nós não podemos de modo algum alimentar dentro de nós. Sem inveja, sem orgulho. Sem orgulho porque você não é nada. E sem inveja porque se você tiver determinação, você consegue o que o outro conseguiu. Quem tem inveja é um fracasso enquanto pessoa, é um incompetente. Por quê? Porque é incapaz de trilhar o caminho do sucesso e ao contemplar o outro, sente inveja de não conseguir aquilo que o outro conseguiu. E todos nós somos capazes, sim. Mas é preciso, meus queridos irmãos, termos determinação no Senhor. É preciso termos determinação, dignidade e, acima de tudo, muita boa vontade para vencermos, para superarmos. Mas inveja de ninguém nós não podemos ter, de modo algum, de jeito algum. Tanto que a inveja passa por um dos mandamentos da lei de Deus: não cobiçarás as coisas alheias. Por quê? Porque aqui também a inveja nos desumaniza e causa verdadeiramente em nós a idolatria.
de pensarmos que somos nós deuses e nós não o somos. Vejam que esses dois pecados aqui são dois pecados de ordem sobrenatural. O orgulho é você quem deve definir, e a inveja é você quem deve definir o nível de orgulho e de inveja. Amanhã nós iremos meditar um pouquinho a respeito de dois pecados capitais, que são absurdamente humanos, talvez os mais humanos dos pecados capitais, que consiste na luxúria, que consiste na gula, nos prazeres carnais, no amor deliberado, desordenado pelos prazeres carnais. O orgulho e a inveja é o amor desordenado por mim mesmo a ocupar o lugar do Criador, que é uma fonte e uma raiz de tantos e tantos pecados. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Senhora nossa, que nos ajude a não termos um coração orgulhoso, a não termos um olhar invejoso e sermos simples, como a bem-aventurada Virgem Maria é simples, para que assim nós possamos caminhar rumo aos céus. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos professar a nossa fé.